perito é um profissional especializado que tem um papel fundamental para identificar, coletar e analisar vestígios, de modo a determinar como um crime aconteceu e identificar o seu autor, proporcionando a prova material. Mas o trabalho do perito criminal vai além de uma cena de crime externa, com corpo e cadáver. Dependendo do tipo de crime, existe um conjunto de profissionais que atuam nesta perícia. O Instituto Nacional de Criminalística, o INC, conta com 19 áreas científicas especializadas. E vamos conhecer parte deste trabalho agora. Unidades da Perícia Criminal Federal estão presentes em todas as capitais e em algumas cidades interioranas, totalizando 50 unidades, sendo a maior delas o Instituto Nacional de Criminalística, sediado aqui em Brasília e conhecido pela sigla INC. O Parque Tecnológico do Instituto Nacional de Criminalística, associado ao seu corpo de especialistas forenses, o coloca entre os principais institutos de perícia do mundo. Como perito criminal, eu tenho a oportunidade de utilizar a ciência aplicada à solução de crimes. Então, é um desafio a cada dia, é um desafio a cada crime que é colocado sob a minha responsabilidade, sob a responsabilidade dos meus colegas, no sentido de tentarmos dar materialidade àquele crime e identificar a autoria. Podemos dizer que o objetivo da perícia é responder basicamente 3 perguntas: o que aconteceu, como aconteceu e quem praticou os fatos. A matéria-prima da perícia para essas respostas são as análises de vestígios. Vestígios, romanticamente definido pelos peritos como as testemunhas que não mentem, são objetos, rastros, marcas que se relacionam à infração penal, gerados durante a dinâmica de envolvimento entre autor, vítima e local. A perícia trabalha justamente buscando, identificando e analisando esses vestígios. Existe um princípio basilar da criminalística que diz: todo contato deixa uma marca, ou seja, é impossível praticar um crime sem deixar marcas, sem deixar rastros dessa ação. Obviamente, esses rastros, essas marcas, variam de acordo com o tipo de crime. Por exemplo, um crime de tentativa de homicídio. A gente pode encontrar uma série de vestígios, dentre eles os estojos deixados ali pelo uso de arma de fogo. A análise desses estojos podem fornecer indícios sobre o atirador. A primeira informação que um estojo ou que um projétil pode trazer para a investigação é qual foi o calibre da arma utilizada no crime. Outra informação que pode ser útil é que, quando ocorreu aquele disparo, as partes da munição que entraram em contato com a arma sofreram deformações, ou seja, marcações, que recebem, tanto do cano como da arma, marcas com características individuais. O que é isso? É possível, através de um exame comparativo no microscópio, denominado confronto balístico, eu responder se aquela arma questionada foi a arma utilizada para efetuar aquele disparo. Então, quando há suspeitos de terem efetuado o disparo, coleta-se resíduos da mão do atirador ou de partes de sua roupa, de sua vestimenta, e faz-se uma análise em microscópio para saber se os resíduos encontrados ali são resíduos provenientes de um disparo de arma de fogo. E quando eu não tenho a arma suspeita, ou quando aquela arma suspeita não foi a arma utilizada no crime, aí eu chamo este crime de um crime em aberto. O que eu posso fazer com ele agora com a existência do Banco Nacional de Perfis Balísticos?
eu cadastro imagens desses projéteis e destes estojos no banco. E a partir deste momento, através de um sistema nacional de análise balística chamado SINAB, é possível correlacionar armas a elementos de local de crime ou correlacionar elementos de diferentes locais de crimes na busca de saber se uma arma foi utilizada no crime, mesmo sem haver a suspeita de que aquela arma foi utilizada. Eu costumo dizer agora que o homicídio cadastrado no banco é como se ele nunca mais fosse esquecido. Todo dia ele é revisado para saber se alguma das armas cadastradas naquele dia foi a arma utilizada. Então isso aumenta muito a probabilidade de solucionar esse tipo de crime. Um aparelho celular pode fornecer inúmeras informações, inclusive as motivações que levaram ao crime. Os celulares atualmente convivem praticamente o tempo inteiro com as pessoas. É muito comum encontrarmos informações pessoais e profissionais no mesmo equipamento. Assim, a quantidade de dados que podem estar armazenados lá é muito grande. Então, por exemplo, nós podemos ter hoje em dia mais informações em celulares do que encontramos em computadores, porque os computadores não acompanham as pessoas no seu dia a dia. Muitas vezes o celular ele chega danificado, às vezes o próprio investigado ele danifica o celular no momento da apreensão, ou mesmo o celular é encontrado já danificado com problemas de conexão, ou mesmo com telas quebradas. Então nós temos que, antes de ter o acesso efetivo aos dados que eventualmente estão armazenados no celular, a gente acaba precisando de fazê-lo funcionar primeiramente. Então a gente tem pessoas aqui treinadas, equipamentos especializados também, que permitem que a gente consiga reparar esse celular para chegar ao ponto de poder acessar os dados que estariam armazenados nele. Um dos itens mais procurados em celulares são as mensagens, né? Hoje em dia, muitas mensagens, aplicativos de mensagens são utilizados pelas pessoas e ali, geralmente, tem muitas informações valiosas. Temos também informações como, por exemplo, navegação na internet, e-mails trocados, fotos e vídeos recebidos ou mesmo obtidos pela câmera daquele próprio celular. Temos também aplicativos de banco ou alguns outros aplicativos mais específicos que também trazem em seus bancos de dados, em seus logs, em seus diretórios de armazenamento de arquivos, muitas informações importantes que, na maioria das vezes, ajudam muito na investigação. Aqui no Serviço de Perícia Informática, nós temos pessoas especializadas em diversas áreas da computação forense. Então, temos pessoas que têm amplo conhecimento de ataques cibernéticos, temos pessoas com amplo conhecimento de análise de bancos de dados, temos pessoas especializadas na parte de hardware também desses equipamentos, capazes de ter acesso a dispositivos específicos, como, por exemplo, GPS, drones, demandam um conhecimento bastante especializado para que a extração e a análise dos dados sejam feitas da maneira correta. Nós temos também aqui uma demanda bastante crescente de ataques cibernéticos, dispositivos de armazenamento que armazenam dados importantes do governo federal, que chegam para que a gente possa identificar a materialidade, quem eventualmente fez esse ataque, tentar descobrir também o motivo e etc. Também temos, por exemplo, vários exames relacionados a abusos sexuais de criança. Chega celulares, chega computadores, chegam pendrives, chega mídias óticas, onde nós temos que identificar se há posse desse tipo de material, que a posse também é crime, se houve compartilhamento e, o pior dos casos, é quando houve a produção, né, e aquela pessoa que detinha aquele equipamento era responsável por efetivamente obter aquelas imagens e muitas vezes abusar da criança que está naquelas imagens fisicamente falando. Está bastante comum a questão de criptomoeda, então rastreamento de informações nos blockchains relacionadas a Bitcoin e outras criptomoedas que existem. Nós também temos aqui na Polícia Federal equipes de desenvolvimento de software que fazem softwares que são utilizados em vários países do mundo. É um pacote
de substância entorpecente, que após identificada e tida como substância proscrita, pode fornecer indícios de vinculação desse crime ao tráfico de drogas, por exemplo. O perito que coletou essa amostra no local de crime, ele já faz o que a gente chama de exame preliminar de constatação, que ele faz um teste rápido, de alguns minutos. Nesse momento, o perito vai identificar preliminarmente essa droga. É uma suspeita de que seja cocaína, por exemplo. Mas mesmo assim, ele precisa coletar uma parte dessa apreensão ou desse material que estava no local de crime e enviar para o laboratório de química para ter uma identificação definitiva. Além de identificar a cocaína, a gente vê quais adulterantes foram usados na cocaína, qual a pureza da cocaína, qual solvente foi usado no refino da cocaína. E se não for droga, né, for um material coletado que não seja suspeita de ser droga, vem para o laboratório da mesma forma e a gente vai usar diferentes técnicas e equipamentos para tentar identificar inequivocamente que substância é aquela que foi coletada pelo perito que fez o exame de local de crime. Além de identificar uma droga, a gente faz diversas outras análises em diferentes tipos de matrizes. Por exemplo, resíduo de pós-explosão de caixa eletrônico. Então, o perito que fez o local de crime, ele coleta os resíduos da explosão e manda para o nosso laboratório e a gente consegue dizer qual explosivo foi utilizado naquela explosão. A gente faz análise de falsidade de medicamentos, falsidade de agrotóxicos, de bebidas, faz exames toxicológicos. O que são exames toxicológicos? É coleta de vestígios biológicos como sangue, urina, vísceras, que são trazidas para o nosso laboratório para a gente identificar se houve algum envenenamento, se foi alguma intoxicação, que substância que foi que aquela pessoa ingeriu que levou essa pessoa à morte. A gente recebe auditorias externas do Inmetro a cada 2 anos, em que eles atestam a garantia das qualidades dos nossos resultados de análises periciais. A nossa preocupação é ter um exame isento, com qualidade científica, né, para fazer justiça. Se naquele material tem ou não droga, a gente quer responder aquilo inequivocamente. Então, a gente tem essa preocupação de que a gente pode estar condenando, fortalecendo a condenação de um suspeito, de um réu, ou inocentando também. Então, a gente busca sempre melhorar o nosso laboratório, manter os equipamentos funcionando, todo um cuidado para que o nosso exame, o nosso resultado do laudo seja 100% certeiro. O trabalho do perito criminal é feito respeitando as mais diversas metodologias científicas. Isso significa que a ciência é a maior aliada da perícia na análise e interpretação dos vestígios de um crime. Pode-se encontrar material explosivo, que exigirá cuidados especiais de atuação da perícia. Para a gente desarticular um artefato explosivo, quando a gente tem alguma suspeita de que um objeto pode ser uma bomba ou um simulacro, a gente busca usar técnicas de operação à distância, né? A gente tenta se aproximar o mínimo possível do objeto, a gente tem uma série de ferramentas, como por exemplo, a gente tem um raio-x portátil, né, que a gente pode fazer uma análise do objeto e a gente opera ele à distância da base. Se for um objeto que a gente considera realmente suspeito, a gente vai ter que levar para uma área remota. A gente pode usar ou um robô ou então a gente usa o traje antifragmentação, né, que é aquele traje de proteção que vai nos dar alguma garantia, né? Ele não nos protege 100%, mas ele permite que a gente, por exemplo, faça uma aproximação com o braço robótico e consiga fazer a movimentação do objeto sem se aproximar tanto. Uma vez levado o objeto para uma área remota, distante, a gente pode fazer uma ação de neutralização, desarticular aquele artefato e eliminar a ameaça. Então, na verdade, quando a gente fala em desarmar a bomba, não existe aquela história de cortar o fio vermelho, cortar o fio azul. Na verdade, o que a gente faz é uma atuação em cima do explosivo, né, em cima do artefato explosivo, em cima da bomba, para a gente desarticular essa bomba, né, fazer com que ela
ela não ofereça risco, né, às pessoas e ao patrimônio, mas ao mesmo tempo que a gente consiga desarticular todo o objeto suspeito. E para isso usamos os meios remotos, né, robô, braço robótico, o traje para proteção do explosivista e também a questão também de cordas e ganchos, né, para puxar, para arrastar, para levantar, para fazer tudo com segurança, sempre mantendo a maior distância possível do objeto suspeito. Para a gente separar esses componentes da bomba, desarticular a bomba, a gente usa muito água, né? Seja um artefato, uma garrafa d'água, que a gente use um explosivo para arremessar essa água muito rápido contra a bomba. A ideia da água é que a água não tem energia suficiente para acionar o explosivo. Então a gente consegue separar os componentes com um risco mínimo de acionar a bomba, acidentalmente, né? Nossa intenção é não acionar, é só separar. A prioridade é realmente a vida. Então nós fazemos de tudo, né, para diminuir o risco, né, que o artefato possa apresentar à vida, e para isso nós utilizamos todas essas técnicas remotas, né, de preferência remotas, para poder tirar esse objeto que possa oferecer risco às pessoas. O nosso grupo especializado em bombas da Polícia Federal, ele tem uma atuação um pouco diferente do que acontece nos estados, né? Como nós estamos dentro da criminalística, a gente atua no antes, né, na prevenção, em varredura de segurança antibomba, né, para garantir a segurança de dignitários, do nosso presidente ou de algum dignitário estrangeiro. A gente atua durante, né, quando tem um artefato suspeito, a gente atua para desarticular esse artefato, essa bomba, e a gente também atua no depois, né? Se houver uma explosão, né, de um caixa automático, por exemplo, ou num prédio público federal, a gente também atua na parte de perícia de local de pós-explosão, para tentar identificar o autor, a dinâmica daquele crime, se foi um crime, se foi um acidente. Então a gente também atua no depois da explosão. Nos dias 6 e 9 de agosto de 1945, o Japão foi atingido por 2 bombas atômicas. Era a primeira vez na história que tal tecnologia era utilizada. Você pode estar se perguntando, qual a relação do fato com a Polícia Federal? A princípio, nenhuma, mas o estudo das estruturas atômicas que possibilitaram a criação da bomba hoje é usado pela perícia na investigação e solução de crimes. Aqui eles são conhecidos como isótopos forenses. Isótopos são diferentes formas do mesmo elemento químico e que ocorrem na natureza. Então, esses elementos eles se diferenciam no solo, nas plantas e nos animais, e com isso a gente pode rastrear o que a gente fala de razão isotópica, que nada mais é que a diferente proporção entre o isótopo mais pesado e o isótopo mais leve. Então, por exemplo, o carbono. Carbono você tem o carbono 13 e o carbono 12. O carbono 13 é o mais pesado e o carbono 12 é o mais leve. Sim, o carbono 14 ele é um isótopo instável, ele é radiogênico, então ele decai ao longo do tempo. Mas isso é mais para datação, a gente trata dos isótopos estáveis. Quando a gente pode rastrear processos, a gente rastreia a fotossíntese, por exemplo, é diferente entre determinados tipos de plantas. Então, se uma pessoa se alimenta de uma planta de um tipo mais do que outra, a gente consegue detectar isso nos tecidos do que a pessoa comeu. Então, a gente examina unha, examina cabelo e com isso dá para a gente detectar a razão dos isótopos estáveis. A gente tem usado bastante para detectar fraudes em alimentos. Então, por exemplo, o mel. O mel vem de flores silvestres que são do tipo que a gente chama C3. E o açúcar é do tipo de planta C4. Então, a gente detecta facilmente o açúcar no mel por meio da análise isotópica. Sim, a gente tem respondido uma pergunta que antes não tinha resposta na criminalística, que é a origem dos vestígios. Então, por exemplo, eu gosto muito de falar dos animais traficados que são apreendidos. Quando você examina uma pena ou um pedacinho da unha desse animal, você consegue detectar a origem geográfica desse animal. E com isso você pode devolver ele para a natureza ou detectar rotas de tráfico que estejam ocorrendo e tornando o trabalho da polícia mais eficiente. A
A perícia em documentos é solicitada sempre que pairam dúvidas sobre um documento, seja sobre a origem dele, seja sobre a integridade, a autenticidade dele, ou também sobre a autenticidade dos manuscritos presentes nesse documento. Então, a gente pode ter um exame de autenticidade documental, onde a gente vai verificar desde o suporte, o papel ou o plástico, que é componente desse documento, até as informações que estão gravadas ou estão inseridas nele. Então, ele pode ser autêntico, ele pode ser um documento que era autêntico, mas foi alterado ou adulterado de alguma forma. E também podemos verificar a autenticidade e a autoria dos manuscritos. Posso ter, por exemplo, um cheque, um contrato, um testamento, que tem assinaturas, e essas assinaturas são passíveis de análise grafoscópica. Então, eu posso verificar se essa assinatura é autêntica, ou seja, se ela partiu do punho da pessoa que deveria assinar, e não sendo autêntica, a gente pode fazer análise com o punho de suspeitos, para identificar a autoria desses lançamentos manuscritos. Caso recente foi de moedas encontradas enterradas e que vieram para a perícia aqui no INC. Foi constatado que essas moedas eram moedas da época do Império do Brasil, com particularidades muito interessantes da cunhagem. Então, o perito designado ele teve que estudar o caso, ele teve que estudar como eram feitas as moedas na época do Império, quais eram as casas da moeda que o Império tinha, era mais de uma, como essas moedas já naquela época eram falsificadas. Então, esse foi um caso muito interessante que é de patrimônio cultural, na verdade, do Brasil. A perícia da Polícia Federal tem trabalhado em parceria com a investigação, com outra diretoria da Polícia Federal, que é de combate ao crime organizado, para desmantelar laboratórios de falsificação de moeda. O Centro Nacional tem um papel muito importante para a perícia. Os nossos cursos abrangem não somente os peritos criminais federais, que estão espalhados em todo o Brasil, mas também as perícias estaduais. Todos eles, juntos conosco, têm desenvolvido conhecimento e participado de vários treinamentos. E esses treinamentos têm ido além do Brasil. Com frequência, a gente tem diversas interações com organismos internacionais, tanto realizando cursos, como também participando de cursos e treinamentos que acontecem aqui no nosso centro. Temos cursos técnicos que ensinam os alunos a desenvolver habilidades para realizar algumas perícias, como também temos cursos de pós-graduação, no nível de especialização, onde tem uma grade bem mais longa e complexa, onde o aluno desenvolve de forma muito mais profunda, em determinado tempo, o seu conhecimento, provendo inclusive gerar pesquisas e novos conhecimentos para que a gente possa aplicar nas ciências forenses. O importante é que nossas salas de aula são muito próximas aos nossos laboratórios. Os alunos veem a teoria e conseguem, com muita brevidade, e ver na prática, nos laboratórios, as perícias sendo realizadas. Esse entrosamento entre prática e teoria traz um enriquecimento muito grande na parte didática. 1.550, 1.600. É muito gratificante para a Polícia Federal, porque ele afeta diretamente a vida do cidadão. Nas operações que já foram feitas até hoje, milhões de reais falsos deixaram de entrar em circulação e deixaram assim de afetar negativamente a vida do cidadão. Eu sinto privilegiado por ser um perito criminal federal, primeiro por integrar a Polícia Federal, é uma instituição de enorme respeito na sociedade. Então, fazer parte da Polícia Federal, para mim, é motivo de grande honra e uma realização profissional também. Para mim, é um privilégio ser um perito criminal federal e fazer parte de um grupo que está se esforçando ao máximo para devolver à sociedade o melhor com as condições que lhes são oferecidas, com toda a tecnologia, com todos os treinamentos, com todos os procedimentos que são compartilhados entre nós e que nós ajudamos também a desenvolver e aprimorar ao longo do nosso serviço aqui como perito criminal federal. Eu tenho um privilégio muito grande de trabalhar com essa equipe aqui. A gente sente muito orgulho quando vê outras polícias do mundo, Interpol e forças da lei pedindo acesso aos nossos softwares, porque são softwares feitos com bastante conhecimento do que é necessário para combater o crime, então são especializados nisso
e a gente vê o quão eles são bons, o quão eles atendem aos requisitos necessários quando a gente vê outras forças da lei pedindo acesso a esses softwares. Então isso demonstra o quão a nossa equipe aqui é qualificada e está disposta a contribuir no combate ao crime até em nível mundial. A nossa preocupação é fazer parte dessa cadeia da ação penal, né? Da ação judicial, ser o mais isento possível e com qualidade científica. A gente quer ter os exames com 100% de acerto e fazer parte dessa cadeia é muito importante.